Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Paz do Senhor, irmãos, amém? A gente não cansa de dizer amém, que amém significa o quê? Quando o irmão louvava ali, o povo estava amém. Está dizendo, Senhor, assim seja. É bom a gente ver pessoas aqui que a gente fazia tempo que não víamos. A gente fica muito feliz. Deus abençoe cada um de vocês. Isso é um domingo muito especial. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Pegue a sua espada, a palavra de Deus. Abra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 3. Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Você achou? Glória a Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita raridade ou de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo 2, igreja. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você preste muita atenção. Eu creio que essa palavra vai mexer com você, vai tocar em você. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque escrito está em Hebreus 4:12 que a palavra do Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela está pronta para dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, por isso que eu creio que Deus vai falar com você. Um dos maiores eventos que a gente pode perceber após a ressurreição de Jesus foi o grande movimento do Pentecoste. O Pentecoste, que até hoje nós falamos, é uma evidência prodigiosa, patente, das mãos de Deus sobre todos os seus filhos que iriam semear a palavra, começando em Jerusalém e depois até os confins do mundo. E as expectativas do Evangelho começou aonde? No nascedouro, ali em Jerusalém, nas praias, em Cafarnaum, sobre o ar fresco do Rio Jordão e sobre as poeiras das entradas de Jericó, de Nazaré. Começa ali o Evangelho. Mas ele precisava da testificação do poder de Deus. Como Jesus poderia deixar aos seus discípulos uma poderosa herança se eles não tivessem a capacidade de levar aquela mensagem, o poder de Deus, e combater nas trevas, e tocando nos corações, e convencendo as pessoas, trazendo-as até o arrependimento, para que brotasse nelas o verdadeiro prazer de servir a Deus. Mas começamos então a perceber que depois do Pentecoste, o que aconteceu no Pentecoste foi marca essencial, porque era uma festa onde estavam todos reunidos, diversas nacionalidades representadas naquela festa da colheita. E Deus então operou através dos seus discípulos
a maior manifestação da graça sobre toda a terra, sobre todos os discípulos. A Bíblia diz então que eles estavam reunidos e como um vento impetuoso, aquele poder dominou e cada um começou a falar em novas línguas. E eles viam suas línguas sendo repartidas como línguas de fogo. O poder de Deus era tão grande que cada um ouvia na sua própria língua. O milagre estava não só no falar, mas também no ouvir. E o poder de Deus foi tomando, dominando, e as pessoas se aglomeravam, porque quando Pedro ministrou o seu primeiro sermão, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. O poder do Espírito Santo era tremendo. E todos estavam cheios. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Todos foram cheios. Glória a Deus. A mensagem precisava chegar. Vidas precisavam ser alcançadas. Deus precisava usar pessoas que tivessem o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo nós não faremos nada. Sem o poder do Espírito Santo nós somos fracos, frágeis. Sem o poder do Espírito Santo a nossa obra é obra da carne. O apóstolo Paulo diz que as obras da carne para nada servem. Sem o poder do Espírito Santo, o Evangelho fica enfraquecido e a força fica minguada e o andar fica cada vez mais estreito. Mas com o poder do Espírito Santo, ainda que a luta venha, ainda que os problemas venham, ainda que as doenças venham, ainda que tudo se tumultue diante de nós, Deus nos dá força para vencer. Deus nos dá força para encarar. Sempre foi assim na obra de Deus. E é marcado o início de um novo mover na terra através do Espírito Santo. Quando você lê Atos dos Apóstolos e vê no capítulo 2 quase 3.000 almas se convertendo, no capítulo 3 então 5.000 almas se convertendo, do capítulo 3 em diante o texto não fala mais em numerais. O texto diz assim: e multidões se convertiam ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Com o poder do Espírito Santo você pode. Com o poder do Espírito Santo nada pode te deter. Nada pode parar a obra no ministério, na vida de um homem, de uma mulher, na vida de um pastor, na vida de um ministério que se dedica para louvar a Deus. O que nós falamos que não podemos fazer é porque falta em nós mais poder do Espírito Santo. Quanto mais poder do Espírito Santo, menos problemas nós enxergamos e mais virtude nós recebemos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ser ascensão ao Pai, Ele falou aos seus discípulos: olha, eu não quero que vocês saiam de Jerusalém. O perigo é esse: você querer fazer a obra sem o revestimento. Jesus falou: eu não quero que vocês saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No grego é dinamos, ou dinamite implosiva. Não é explosiva, é implosiva, que a implosão é interior, é para dentro. Esse poder é para destruir as obras do diabo. Esse poder é para te dar força, para destruir toda a resistência de maldade no mundo espiritual. Esse poder não é para fazer mal aos outros, não. É para atacar as forças malignas que atuam nas regiões celestiais. Esse poder
É para justamente amortecer os desejos da tua carne, para te dar força, para tirar louvor na hora em que você deveria blasfemar, reclamar, murmurar. Deus tira louvor, tira canções espirituais. É esse poder que nos faz caminhar, acreditar. É esse poder que te dá fé, meu irmão. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando Deus está presente, quando a sua palavra está presente, quando o seu Espírito está presente, nada pode nos deter. Mas isso tem tudo a ver com o que aconteceu naqueles dias, no tempo de Eli, no tempo de Samuel. A Bíblia diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E a Bíblia diz que antes que a luz do Senhor se apagasse, está escrito, sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do Senhor, que estava a arca de Deus. Aqui a gente vê um problema sério acontecendo. A gente vê como nós podemos ser destruídos, parar de ter força em Deus. Como nós podemos ser tão invasivos diante de uma batalha da onde se incrementa uma força tão grande contra a igreja, contra irmãos fracos na fé, contra novos convertidos, e a luz de Deus está se apagando. A luz de Deus, a Bíblia diz que antes que Samuel fosse deitar, ele sentiu que a luz de Deus estava se apagando na casa do Senhor. Não tinha algo mais poderoso para representar a presença de Deus do que os elementos do lugar santo. Qualquer pessoa que entrasse no lugar santo sentia o temor de Deus, a presença de Deus, porque lá estavam os elementos. À direita, a mesa da proposição dos pães. À esquerda, o menorá, ou candelabro, ou candeeiro. E na frente estava a cortina, que era o véu. E em frente à cortina estava a mesa do incensário. A mesa aonde colocava os incensos, e a intercessão era feita diante do Senhor, porque do outro lado do véu estava a Shekinah de Deus, a glória do Senhor. A fumaça cobria toda aquela outra câmara chamada Santo dos Santos. E ali, no Santo dos Santos, estava a glória do Senhor. E lá então, mais à frente, estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança com um cajado de Arão. Estava então com o maná, que representava a sustentação de Deus por todo o período que o povo ficou no deserto. E tinha também as tábuas da lei, que representavam que o povo deveria guardar a lei do Senhor. E aquela caixa chamada Arca da Aliança tinha uma tampa, e a tampa eram 2 querubins. Com suas asas escondiam seus rostos. E ali, entre um querubim e o outro, acendia uma luz que era da glória de Deus. Amém? Essa luz é chamada luz ametista. É o que nós usamos no anel como teólogo.
pedra ametista, luz meio rocheada. E a glória de Deus estava ali. E a fumaça cobria todo aquele compartimento. E quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer, então, aquela oferta de sacrifício nacional, ele ia pela fé, porque ele não enxergava, porque a glória de Deus enchia todo aquele lugar. Vocês imaginam como a presença do Senhor era forte? Como o tabernáculo tinha a representação do eterno. Não tinha como alguém ficar ali e não ter uma vida santa, não ter uma vida relacional, menos do que Deus exigia. Aonde eu quero chamar a atenção essa noite, irmãos, sobre o candelabro. A luz do candelabro era a luz que iluminava todo o compartimento do lugar santo. Essa luz era transmitida a todo aquele cômodo. E Deus ordenou que essa luz não se apagasse durante 7 dias, 24 horas por dia. Estava sempre acesa, não podia ser apagada, porque ela representava agora a glória de Deus, que iluminava a mesa da proposição dos pães asmos, que também iluminava o véu que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos, que enchia aquele lugar da presença da luz, que transmitia a clareza de Deus sobre toda a nação de Israel. E aquele candelabro, ele foi feito debaixo de especificidade. Ele não podia ser um ouro derretido, ele ser um ouro batido. E toda a sua estrutura debaixo da orientação e das dimensões que Deus havia dado. Cada haste tinha ligação com outra haste. E ela passava uma por dentro dessa haste principal, que é a condutora do elemento chamado combustão. O que mantinha as hastes laterais sempre com combustível é a haste do meio. É ela que deveria ser sempre enchida com o óleo do azeite prensado. O azeite prensado não era triturado, mas era o azeite prensado. Era o puro azeite. Enchia-se a haste principal e as hastes laterais eram cheias. E sobre as suas pontas existiam pavios. E o sacerdote tinha a preocupação de limpar cada pavio. Toda manhã deveria ser o candelabro totalmente recarregado de óleo, limpo as suas pontas, porque a sujeira do pavio queimado, o seu resíduo, traria dificuldade para a combustão das hastes. Era a segurança como os olhos de Deus estavam sobre toda a terra, sobre toda a nação. Era a luz de Deus agora clareando e dando então direção ao seu povo. Por isso que Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará. Foi justamente voltando-se, reportando o que representava o candelabro no passado para o seu povo. Deus estava presente, a sua glória. E não tinha nada mais que pudesse arrepiar, deixar alguém tão envolvido com o temor de Deus do que viver no tabernáculo. E além disso, quando chegasse a noite, existia uma luz queimando que não podia se apagar, que era o altar dos sacrifícios. O fogo não podia jamais faltar. E do lugar santo existia o candelabro. Deus presente, iluminando. Deus trazendo luz sobre as trevas. E a Bíblia diz que lá estavam os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram homens corruptos,
filhos de sacerdotes que não cuidaram de honrar o chamado e nem o ministério que eles tiveram. Eles não só pecaram contra Deus, mas trouxeram o opróbrio para dentro da casa de Deus, cometendo toda torpeza, fazendo coisas absurdas, desconcertáveis diante do altar de Deus. Não respeitaram o seu pai e nem tampouco ao eterno Deus, porque dentro da casa de Deus eles cometeram toda a prostituição sexual. Eles praticaram tudo aquilo que pudesse trazer aborrecimento a Deus. Eli, o sumo sacerdote, já estava sem forças para falar, não tinha mais forças para gritar. Por isso a Bíblia diz que naqueles dias era rara a manifestação da palavra, era rara o mover de Deus, porque o pecado era tão grande no altar, e não por causa disso, eles eram responsáveis de alimentar o povo na fé, e eles mesmos prostituíram o altar, eles mesmos sujaram, mancharam a santidade de Deus dentro da casa do Eterno. A Bíblia diz que a luz estava se apagando diante da presença do Senhor, que significa a arca da aliança. E a palavra de Deus diz assim: e naqueles dias a palavra era rara, não havia visão manifesta. Você imagina vir na casa de Deus e não ter oração, vir na casa de Deus e não ter pregador, você vir na casa de Deus e não tem ninguém para louvar. Naqueles dias se tornou comum as pessoas não mais ouvirem pregadores, não ouvirem profetas, não ouvirem alguém que pudesse ministrar com o recado de Deus. E a Bíblia diz que a luz do Senhor na casa de Deus estava se apagando. A luz estava se apagando, porque os responsáveis não tinham mais cuidado de recarregar o menorá, de limpar os pavios, para que o combustão pudesse queimar de forma diferente. E ali começou a acontecer. A palavra de Deus começou a desaparecer. Agradeço a Deus pelos pastores que vocês têm, igreja, amém? Agradeça a Deus porque aqui você ouve a palavra, amém? Glorifique a Deus porque você tem ouvido o recado de Deus. Deus tem falado com você. Glorifique a Deus porque aqui você recebe a porção de Deus. Glorifique com suas palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Naquele tempo ninguém ensinava, ninguém pregava, ninguém louvava. O absurdo estava acontecendo. A presença de Deus estava saindo do meio do seu povo, se não bastasse dos seus líderes. E o texto nos diz bem claro que o povo não tinha mais acesso à profecia da palavra. E o caso foi se agravando que a própria luz do Senhor já estava se apagando de forma que já era costume se apagar, e eles não se preocupavam com aquilo, não se preocupavam com nada. 20 anos se passaram, preste atenção nisso, 20 anos se passaram. Houve guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E os filisteus tinham medo do povo de Israel, porque sabiam o que havia acontecido contra quem se levantou. Porque diziam: o Eterno está com eles, o Deus de Israel, ele se manifesta e ninguém pode permanecer de pé. E eles conheciam a questão da Arca da Aliança. O que acontece?
é que o povo vai para a guerra. O povo de Deus, o povo de Israel vai para a guerra. E quando eles vão para a guerra, a maior carnificina acontece. A Bíblia diz que naquele dia o povo de Israel foi levado ao total desespero. O povo sangrou. 30.000 homens caiu de uma vez. 30.000 homens perderam suas vidas no campo de batalha. A Bíblia diz, e morreram 30.000 homens naquela batalha. Quando a luz de Deus se apaga, as pessoas morrem. Quando a luz de Deus se apaga, os projetos, os sonhos também morrem. Quando a luz de Deus se apaga, a formação, o dinheiro, não pode segurar ninguém. Quem não tem Jesus não tem nada, irmãos. Porque Jesus é maior que dinheiro, Jesus é maior do que toda a pressão dessa vida e tudo que o mundo pode oferecer. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo hoje. É um tipo do que aconteceu no passado. Hoje a luz de Deus não brilha mais dentro de um lugar, dentro de um espaço físico. A luz de Deus foi transferida. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 16: vós sois templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito do Senhor habita em você, em você, em você. O Espírito Santo habita na igreja. A única coisa que pode manter a chama acesa é o combustão. E quando o combustão falha, a força da luz enfraquece. Ainda vejo cristãos baseando suas vidas, conquistando o espaço que tem que ser conquistado, mas perdendo a maior presença, que é a presença do Espírito Santo. E quando se vai à presença do Espírito Santo, o fogo se apaga. E quando o fogo se apaga, saiba de uma coisa: gente vai morrer, desespero vai acontecer. Olha, o que acontece é que nós estamos diante da palavra de Deus. A luz de Deus não deveria se apagar, mas deveria permanecer acesa, mas ela se apagou. A maior desgraça que não poderia acontecer, começou a acontecer. E se isso não fosse suficiente, a notícia ela vem em 3 desdobramentos para o sumo sacerdote. Aquele que escapara do cerco dos filisteus, o único que escapara, chegou desesperadamente no arraial de Israel e relatou ao povo e a Eli: morreram 30.000. Mas não foi só isso. Morreram 30.000. A arca do Senhor foi tomada. E também Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Aquela notícia chegou e saltou a alma de Eli, que ele não suportou tanta dor, que ele caiu da cadeira e bateu com o pescoço em um volume
e morreu na hora. Às vezes fico pensando a respeito da luz de Deus. O santuário de Deus agora somos nós. A luz está em nós. A luz está sobre a igreja, amém? Nós somos a luz do mundo. E se essa luz se apagar, se essa luz perder a sua claridade, nós estaremos comprometendo pessoas, vidas, famílias. Não podemos vir para a igreja e achar que isso aqui é brincadeira. Não podemos vir para a casa de Deus e achar que não temos compromisso, porque nós temos compromisso, irmãos. Por isso a palavra do Senhor nos diz, em Gálatas 6:7, de Deus não se brinque, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. As perspectivas que estão diante de cada um de nós, os nossos avanços, não se dará se não tivermos Jesus na nossa frente. Não se dará se nós não tivermos a luz queimando em nossos corações. Tem pessoas morrendo sem a verdadeira fé em Cristo Jesus. Tem pessoas que não conseguem falar do amor de Deus para a família. Tem pessoas que não conseguem dar um versículo bíblico para ninguém, porque está morrendo, está morto. E mortos estão aqueles que estão ao seu lado. Porque quem tem a luz fala e dá testemunho da luz. Mas quem não tem a luz, e por isso que o sumo sacerdote tinha que ter cuidado. O sacerdote, ele tinha que ter preocupação e sempre abastecer o menorá e sempre limpar o resíduo do pavio. Porque quando o pavio começa a queimar, começa a impedir a combustão correta. Assim acontece com as nossas vidas. Nós queremos servir a Deus cheio de pavio e de processo impeditivo na alma. Queremos que a luz de Cristo brilhe, mas cheio de entulhos na alma. Queremos que o mundo veja a luz de Cristo em nós, se nós mesmos não temos a capacidade de limpar e purificar a nossa vida diante daquele que é todo poderoso. Como poderemos servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, se não temos capacidade de pedir perdão? Senhor, eu pequei contra Ti, eu ando na Tua presença, mas eu preciso me confessar. Eu podia ser melhor crente, eu podia ser melhor pastor, eu podia ser melhor levita, eu podia ser melhor professor da escola dominical, eu podia ser melhor obreiro, intercessor, diácono. E a gente vai deixando com que o pavio crie sempre impeditivo. O Espírito Santo quer fazer a obra, mas como? Se ele não tem acesso. Olha, por isso que Deus estava falando com o seu povo. E nesse instante, o próprio Deus falou que Ele era a luz do seu povo. Se você ler em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29, o próprio Deus falando que Ele é a luz do seu povo, para guiar, para levar o seu povo por onde quer que o seu povo quisesse. E através dele o seu povo sobreviveria. O versículo 29 do capítulo 22 diz assim: porque Tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. É essa a percepção que nós temos que ter. As pessoas acham que vão ser bem-sucedidas se estarem agora empregadas numa boa empresa, se tiverem um bom salário. Eu vejo pessoas se afastando de Deus por causa de trabalho
Porque não é ruim não, porque é bom o salário, o emprego é bom, mas as pessoas colocaram isso como se fosse o Deus da vida delas. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu não preciso ir mais para a escola dominical, eu não preciso estar mais num culto de oração. Para quê? Para ouvir as mesmas pessoas pregando, falando? Glorifique a Deus se tem profeta de Deus, se tem alguém pregando, cantando, louvando, orando nessa casa, é porque Deus está falando. E se Deus está falando, é porque ainda o fogo está aceso. Você pode aplaudir o Senhor? Ah, irmão, se não for a luz de Deus, como será até a volta de Jesus? Como enfrentaremos o pecado? Como enfrentaremos as lutas? Como enfrentaremos os temores dessa vida? Se não for a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo em cada coração, como nós poderemos resistir? Se a nossa luz apagar, muitos vão morrer. Naquele caso, já 4.000 haviam sido mortos numa guerra anterior. E agora, mais 30. Na verdade, 34.000 pessoas morreram porque a luz estava se apagando. É assim que acontece. Quando nós perdemos a força do Espírito Santo, quando nós só sabemos criticar, quando nós só sabemos falar mal, quando nós só sabemos murmurar e reclamar, é porque na verdade não tem mais luz, não tem mais clarão da presença de Deus. Igreja do Senhor, é tempo de despertamento. Veja como o diabo está trabalhando para assaltar os corações e dizimar as vidas. Quando não temos a luz de Deus, nós não damos conta de quanto foi pago um alto preço por Jesus para salvar aquela alma, aquela vida, aquele coração. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Quantas pessoas estão se perdendo nos vícios? Quantas pessoas até mesmo da sua casa, de que você conhece, do seu condomínio, da sua rua, pessoas que você até disse que eram amigas suas, pessoas que andavam com você, mas você não tem força, porque a luz que há em ti é tão fraca. Quando a luz se apaga, pessoas morrem. Sonhos são perdidos, vidas são destruídas. Se você tem Jesus, você tem tudo. Quando você não tem Jesus, você não tem nada. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Mas quando essa luz se apaga, nós perdemos a batalha, nós perdemos os sonhos. O povo de Israel não entendeu o que o povo do novo fogo havia entendido no Pentecoste. Por isso Jesus falou: ficai em Jerusalém, não façam nada antes que vocês sejam revestidos de poder. Eu sei que essa noite você quer ser revestido de poder. Eu quero que você saia daqui decidido a ser uma verdadeira candeia para o Senhor. Senhor, eu sou tua lamparina, eu quero brilhar. E como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,16, o lugar do fogo é agora na nossa vida. Vós sois o templo do Espírito.
Muitas coisas podem criar dificuldade para a queima do fogo. O pecado, o erro, o orgulho, a prostituição, a mentira, a fofoca. E quando nós não limpamos e tiramos aquilo que impede a queima da presença de Deus em nós, os projetos vão morrendo. Às vezes as pessoas não dão valor, mas é momento de você voltar às práticas das primeiras obras. É chegado o momento de nós chegarmos e irmos lá atrás, quando você tinha pureza na alma e servia a Deus e vinha para adorar a Deus. Você servia ao Senhor de todo o teu coração. Quando você era novo crente, quando você pecava e você dizia: Senhor, contra ti somente pequei, fiz mal aos teus olhos. Quero voltar, Senhor Deus, ao primeiro amor. Quero voltar às primeiras obras. Tudo morre, irmãos. Não vá adiante sem a presença da luz. Não vá adiante sem a presença do Espírito Santo. Não vá adiante se Deus não está indo com você. Quando o povo achou: vamos levar a arca, vamos levar a arca porque Deus vai conosco, Deus já não estava mais com eles, pastor Humberto. Eles acharam que se levasse o objeto que estava resolvido, mas na verdade os corações já haviam se afastado de Deus. Sabe quando você vinha para a igreja que você falava assim: olha, eu quero chegar cedo porque eu quero louvar junto com o nosso irmão, eu não quero perder o louvor não. Meu irmão, até na hora do anúncio da pastora Regina, eu dou glória a Deus, aleluia, e Jesus voltará, olha que maravilha. Hoje, quando a pastora Regina, com licença Regina, vai dar um anúncio, você diz: de novo a mesma coisa, pastor Barnabé com essa mesma ladainha. A lamparina está bem fraquinha, né, irmão? O resíduo do pavio entupiu as hastes e tem que manter o combustão da chama de Deus. Mas hoje é noite de desentupir a alma. Hoje é noite de limpar. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração junto com você. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu quero pedir perdão dos meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Não afaste de mim o teu Espírito. Não tire a tua presença da minha vida, porque eu desejo te servir, te amar. Acende novamente a chama que um dia queimou na minha alma. Acende, meu Pai, e purifica a minha vida. Me lava de todo pecado. Nesta hora eu confesso que preciso da tua presença. Somente a tua luz a me dirigir. Senhor meu Deus, nesta noite eu faço uma renovação
de aliança diante da tua presença, porque se minha luz apagar, muitos irão morrer. Se a luz apagar dentro da minha alma, sonhos e projetos serão destruídos. Então, meu Deus, tenha misericórdia de mim e renova em mim um espírito inabalado para sempre. Amém. Você pode aplaudir.